fiz uma pequena pesquisa e análise da estratificação das fases do rap. Vamos olhar para a fase de 2004, 2010 pelo menos. Era a fase do rapper underground, por exemplo. E as pessoas que faziam rapper underground tinham um comportamento. Ok? E esse comportamento, a nível da psicologia, eu tive que depois, com cuidado, tentar fazer uma pequena cábula. E o comportamento que essas pessoas apresentavam, indício, e depois, se calhar, vocês poderão concordar, porque passamos todos por aí. O primeiro comportamento era indício de transtorno de personalidade paranoide. Como é que mais ou menos essas pessoas se comportam? As pessoas que têm transtorno paranoide são pessoas que muitas vezes são desapegadas emocionalmente e tendem a ser muito hostis. Ok? E nós vamos olhar para aquela fase. As pessoas eram muito desapegadas a determinadas coisas. A questão da afetividade para um rapper underground não podia estar evidente. Até já houve casos mais caricatos que não, o underground não pode comer manteiga, não pode, ter namorada. Então estamos a olhar para início de um transtorno, para início de um transtorno de personalidade paranoide. Essas pessoas. E também ainda nesta fase tinha as pessoas que tinham um transtorno de esquizoide também. Que são as pessoas que eram indiferentes, por exemplo, em interações sociais. Tinham uma linha única. Não gostam de festas, não querem saber. Exatamente, não gostam de festa. Eles acham que eu vou no pedido, e até hoje nós ficamos com sequela. Determinadas pessoas têm sequela até hoje. Há rappers que até agora não dançam. Não sabem dançar por causa da... eu, por exemplo, não danço, mas eu não tem nada a ver com esse mambo. Eu não sinto, não curto da dança. Mas tem pessoas assim. Não tem, concordo contigo. Você pode dizer que se calhar nem porque não curtes, mas se calhar pode ser influência daquele tempo. Não sei. Mas concordo contigo com esse ponto. É necessário explicar. Agora, há um ponto que eu depois lembrei-me, quando fizeram uma questão sobre a questão dos horrorcores. Os horrorcores é indício de personalidade que nós chamamos de esquizotípica, que normalmente são pessoas que têm sentimento de desconforto em ambientes sociais, têm crenças bizarras. É só nós olharmos para a mensagem que eles tendem a trazer nas músicas: cadáveres andarem na minha pele, não sei o quê. Mas essa questão de crença bizarra, isso é um pouco falacioso. Tendências. Estou a falar de tendência. Mas a crença em si não é bizarra. A crença é uma questão pessoal também. Não é necessariamente quando dizes crença bizarra, já estás a adjetivar. Não é necessariamente crença bizarra. Por exemplo, eu posso apelar ao satanismo e não ser ser crença bizarra para quem? Nesse caso, crença bizarra para quem não apela pelaquela crença. Não é? Nesse sentido só. Pronto, vamos olhar para questões psicopatológicas, por exemplo. Quando nós falamos de crenças bizarras em psicopatologia, estamos a nos referir a comportamentos que aos olhos nus saem do comum. E em nível de consultórios, através da observação, eu consigo notar se o indivíduo está bem, através da aparência. Ok? Então, uma pessoa que vem com um discurso fantasmagórico, este seria o termo, extremamente fantasmagórico, e não é de alinhar entre os fantasmagóricos, como, por exemplo, figura de estilo. Se calhar tu vais falar muito melhor sobre figura de estilos do que eu, mas um indivíduo que está a trazer uma mensagem extremamente fantasmagórica, que apela a questões bizarras, é uma pessoa que tem, sim, indícios de transtorno esquizotípica. Não precisamente. O que ele está a dizer, por exemplo, de pessoas que vão decapitar, né, cortar a garganta, levam a sua cabeça no saco. Mas agora a interpretação... A ideia que tem que ficar é que as pessoas não podem perceber que eu estou a dizer que as pessoas tenham esse transtorno. Devem perceber que indícios é um comportamento que pode ser mostrado agora. O David, por exemplo, se de repente... na altura de discípulo sangrento tinha indícios. Essa é a questão que eu quero mesmo levantar. Será que ele tinha indícios de um gajo satânico? De um gajo diabólico? Por exemplo, mas ele podia ter uma outra explicação. Quer dizer, aquilo são signos. O que eu estou a pretender dizer é que são signos, são símbolos, são conjunto de coisas convencionadas para apelar a uma outra coisa. Lino, o que eu estou a dizer é que fala só no microfone. São sim símbolos. Se quiseres podes baixar um pouco para dar mais jeito. São símbolos, mas o preocupante é quando aquilo vira
o modo vivente, quando aquilo vira o comportamento. Aí é isso que eu estou a dizer. Quando vira o comportamento, e nós fizemos análise, o David, se calhar, a sequela do David hoje de não dançar, se calhar pode ser resultado do anderismo. Mas agora, isso é verdade. A última parte do rap, que é esta agora, que é atual, é caracterizada pelo transtorno de megalomania e narcisismo. É só nós olharmos o que é um megalômano. Megalômano é a pessoa que acha que tudo que ele tem é melhor, é maior, é grande. É o centro. Agora, é o centro. Agora, o que é o narcisista? Narcisista é a pessoa que tem sensação de grandeza. Ele não é grande, mas ele diz que é o que pode. Essa merda toda. Eu sou extremamente duro. A ideia, a expressão extremamente dura. Mas aí eu quero fazer uma questão. Apela a isso. Mas aí eu quero fazer uma mas questão. isso não é necessariamente um problema. Não, mas eu quero fazer uma questão. Eu quero fazer uma questão e não te esqueças do que vais dizer, porque podemos participar todos. Nós estamos a falar de rap, e estamos a falar de uma cultura que é o hip hop, que tem um contexto histórico. Exatamente. Estamos a falar de pretos que eram discriminados e que eles tiveram que criar uma cena paralela para tentar mostrar que vale, para tentar aumentar o ego, para tentar mostrar né? O que eles são, na verdade. Essas coisas de dizer, eu sou um gajo mau na street, eu sou um black rijo e não sei o que, isso não é uma autoestima também, não acaba por ser levado a autoestima. Por isso é que eu estava a dizer. Por isso é que eu disse que o preocupante não é as pessoas dizerem. O preocupante é as pessoas dizerem depois isso virar comportamento. Quando eu digo que sou gangsta, eu sou gangsta, e depois vou à rua, dou tiro em alguém para provar que sou gangsta, aí surge o problema. Claro. Mas na verdade é isso, incorporar aquilo que eu digo nas músicas para atentar contra os outros. Isto é que é preocupante. A arte é uma coisa que não pode estar numa caixa. A arte é livre. A pessoa, enquanto estiver ao estúdio, vai falar o que lhe ocorrer. Agora, quando eu saio do estúdio, aquilo que me ocorreu no estúdio, estou a chegar, falei na música, eu sou gangsta, mato, chego na rua, sou gangsta, mato. Na América tenho bem, problemas. Mas isso aqui, sim, mas eu queria só introduzir algo. Bem, essas coisas que nós estamos aqui a falar são coisas muito complexas que defini-las só com base a conceitos convencionais não é suficiente, porque há bocado o David esteve a dizer, a trazer um contexto, perceber? Por exemplo, nós vemos a questão do negro. Porque é que o negro vai usar uma corrente tão grande quando fica rico? Porque é que há esse todo ego? Então, nós temos que saber que a arte é uma produção humana, social, e todas as produções sociais, elas também têm nuances de outras produções sociais. Por exemplo, eu há bocado disse que o rap teve forte influência de um discurso de esquerda. Teve essa influência por quê? Porque o próprio rap, o nascimento do próprio rap, por mais que fosse na base do entretenimento, mas era uma forma que eles encontraram, porque não podiam ir nas badaladas dos brancos, então tinham que estar nas badaladas dos negros, que iam nas badaladas deles. E depois dessas badaladas começaram a introduzir aspectos da sua realidade, ou seja, formas de conversa porque sem também o bem-estar, não tem como eles criarem festas aí. Então ele tinha que se preocupar também com questões sociais também. Até quando é que vamos estar aqui? Até quando é que as nossas crianças vão poder estudar? Até quando é que... Está a perceber? Então, mesmo no entretenimento falavam dessas coisas. E essas coisas que falavam tinham nuances políticas. Tinham que se apegar a uma ideologia de esquerda. Essa ideologia que apela pelas minorias, oprimidos e tudo mais. Essa coisa toda. Essa ideologia é uma nuance social, é uma coisa social que já estava também a dar formato na arte e, por conseguinte, ia obrigar um comportamento social. Até aqui o Catarina, qualidade de psicólogo. E o que eu queria apelar era, normalmente tem que fazer esse rastreio contextual para depois avaliar essa questão do comportamento, porque, por exemplo, essa questão do rap, o rapper americano usar uma corrente ou boca por aquilo que eles põem, eventos dourados e tudo mais. Grills. Exatamente. Do ponto de vista cognitivo, a interpretação que se faz, ou seja, se nós avaliarmos apenas só nos conceitos convencionais, nós não vamos precisar o que é que realmente é aquilo. Não, mas também temos que fazer aquela análise contextual. É só essa questão que eu queria... Seguinte, quando, por exemplo, falou da questão das correntes, e eu cheguei a fazer a análise da música do Kendrick Lamar, aquele que ele fala, antes nós éramos acorrentados como escravos, hoje nós usamos correntes. Exato. The Blackberry, acho que a música é esta. Aquela atitude é mais ou menos que o Organoide está a dizer, é uma forma de emancipação. Exatamente. É uma questão das calças, mesmo a ideia das calças. Né? Exatamente. Agora, é um insulto que foi convertido para uma outra coisa. Exatamente. Agora, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psicológico é o que vai acontecer. E eu vou dar um exemplo muito simples.